31. Olha para você ver aí. Versículo 13 em diante. Nós tivemos em Itaiobeiras ontem, antes de ontem, Salinas e Matrona. Giselda foi lá pegar a parte da herança dela, e aí tocou para ela dois cadernos da mãe dela de oração. Ela acabou deixando lá, tirou só umas fotos. Não é? Dona Terezinha não deixou nada, só deixou um legado de uma mãe abençoada. Interessante, é verdade, nós fomos lá buscar alguma coisa e buscamos o legado de 2 livros escritos lá, dois cadernos. Olha para você ver aí. Então a virgem se alegrará na dança. Jeremias 31, não é isso? Vai lá. Então, eu vou pular o versículo 13. Não, vou continuar aí. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua o quê? Tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, porque era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus o quê? Olha comigo, por favor, aí, gente, o versículo de número 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema, uma vida de dores e esperança. Você pode repetir comigo? Na verdade, o tema seria Raquel, uma vida de dores e de esperança. E eu quero introduzir, porque o nome de Raquel na Bíblia se tornou um nome herói. E eu quero contar a história de Raquel, para que nós entendamos nesta noite como que esse nome se tornou um nome símbolo de dor, de angústia, de tristeza, mas também de esperança. Até hoje, as mulheres vão lá em Israel, onde tem um túmulo de Raquel, chorar pelos seus filhos que perderam na guerra, chorar pelos seus filhos que morreram ainda novos, porque Raquel se tornou um símbolo de angústia, de tristeza, de uma mãe que viveu um momento de desespero, mas ela também se tornou símbolo de esperança. Bem, quem foi Raquel? Foi uma pastora de ovelhas. Ela era filha de Labão. Labão era irmão de Isaac, ou melhor, de Rebeca, esposa de Isaac. E vocês sabem que Rebeca e Isaac tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó foi aquele que teve o direito da bênção da primogenitura. E ele precisava de alguém para casar. E quando ele chega no lugar, ele encontra a Raquel trazendo ali e alimentando ou dando água os seus animais como pastora. E ele então a conhece, se apresenta como de onde que ele veio, de onde que ele era, e ele então conhece o seu tio chamado Labão. E ele começa a ficar na casa de Raquel, na casa do seu tio Labão. Labão era irmão da sua mãe Rebeca. E ali alguns dias ele apaixonou por Raquel. E aí Labão falou assim: olha, se você quiser Raquel como esposa, você tem de trabalhar para mim 7 anos.
Então Jacó vai e trabalha para Labão, o seu tio, possível e futuro sogro, durante 7 anos. Detalhe, Raquel tinha uma irmã chamada Lia, ou Leia. Só que Lia não era muito engraçadinha não. Não era tão bonita. Elas eram gêmeas. Quem nasceu primeiro foi Lia. Jacó era apaixonado e apaixonou-se por Raquel. E quando ele trabalhou 7 anos para Labão, no dia de passar a lua de mel, ou na noite das núpcias, ele então vai lá para a recâmara e tem aquele momento íntimo. Quando chega no dia seguinte, que o sol desponta nos horizontes, e ele olha assim, ele falou assim: olha, vem cá, você não é Raquel não. E ela falou assim: eu não sou Raquel mesmo não, eu sou Lia. E eu ficava meio assim, em dúvida, será que o cara não consegue ver, no momento íntimo, dando uns abraços ali, que a mulher não era a mulher? Mas aí estudando eu descobri que na verdade eram gêmeas, parecidíssimas. E como certamente Lia arrumou bastante, ele então não conseguiu descobrir. Quando ele levanta, ele vai atrás do sogro dele, o Labão, e fala assim: tu mentiste para mim, eu trabalhei 7 anos para você me dar Raquel, e você me deu Lia. Ele falou assim: não se faz isso entre nós aqui na cultura, dar-se primeiro a mais nova, dar-se primeiro a mais velha, e depois a mais nova. Se você quiser Raquel, então você trabalha mais 7 anos, que eu te darei como esposa. Dá vontade de matar ou não dá? Não é que o cara faz um negócio desse? A realidade é que ele ficou com as duas. Pelo código de Hammurabi na época, poderia o cara ter 2, 3 mulheres. E ele tinha, além de Lia e Raquel, tinha Bila também lá. Mas veja bem, Raquel era a grande paixão de Jacó. Lia gerava filhos, mas Raquel era estéril, não podia dar filhos. E a Bila, que era a secretária da casa, tinha filhos também com Jacó. Jacó teve 12 filhos, homens, e tinha também uma mulher. No tempo certo, Deus curou então Raquel, e ela deu um filho chamado José, que era o filho do coração de Jacó. Lembra? Jacó teve José, deu aquela túnica para José, porque na verdade o José era filho da grande paixão de Jacó. Jacó ficou maravilhado, mas aí passa o tempo e Raquel engravida, e eles estavam de viagem, eram como beduínos que saíam como peregrinos, e na estrada em Ramá, de repente Raquel começa a sentir dores de parto. Nos dias de hoje, com a medicina evoluída, quem sabe Raquel teria tomado um medicamento ou injeção para segurar o menino, porque ela começou a ficar angustiada. O menino ficou, ela sofreu dores de parto, não podia gerar o menino. Alguns acham que naquela época, certamente, ela tomava lá umas raízes, umas garrafadas, para segurar aquele menino. E quando ela vai gerar o menino, parir o menino, a linguagem certa é esta, em meio a dores, em meio a angústia, tristeza, a parteira fala algo que é interessante em Gênesis, capítulo 35. Ela fala assim: Raquel, não chore tanto, porque o menino viverá. O texto é interessante, porque ela poderia falar assim: Raquel, não chore tanto, porque você vai viver. Mas Raquel não estava preocupada em viver, ela estava preocupada em deixar o menino viver. E em meio àquelas dores de tristeza, de angústia, eles já sabiam que Raquel não ia sobreviver. E quando o menino nasce, ela manda colocar o nome do menino Benoni. Benoni significa filho da dor, filho do desespero. E quando ela morre, Jacó fala com as parteiras: não será este o nome do menino, o nome do menino será Benjamim, filho da esperança. Nome para você colocar no menino aí seu quando nascer: Benjamim ou Benjamim, filho da esperança. Então Raquel
Por causa disso, a história é longa, é linda demais. É um romance que envolve, é todo um drama que envolve quanto a Raquel, a sua história de dor, de angústia, de tristeza para gerar um menino. E o que os escritores, teólogos ficam mais admirados foi esse momento quando a parteira falou assim: Raquel, não temas, não chore tanto, porque o menino vai nascer. Isto é um coração de uma mãe. Não algumas mães que estão abortando hoje. Não algumas mães que estão grávidas, estão pouco importando quando o menino nasce e dá para alguém. Para Raquel, ser de Deus, ter esperança, era exatamente gerar um menino, era deixar um legado, era deixar uma vida, era deixar uma história. E aí Raquel se tornou o símbolo, eu repito, de mulher, de dor e de esperança. Porque quando nós lemos mais na frente, aqui em Jeremias inclusive, o fato aconteceu em Gênesis. Quando chega em Jeremias, por causa da Babilônia, o contexto do texto é esse: a Babilônia entrou em Israel, despotizou o povo, estuprou mulheres, jovens, meninas novas, os jovens de mais finas estirpes foram castrados. E quando Jeremias viu aquilo, ele pega o nome de Raquel e fala assim: é Raquel chorando, chorando pelos seus filhos. Raquel já havia morrido em Gênesis. Jeremias então pega o nome de Raquel. Sabe quando você tem no nosso Brasil, ou algum país, um nome de um homem? Quando você vê, por exemplo, a Lei Maria da Penha, em homenagem a uma mulher que o marido dela batia nela e deu um tiro nela, que ela sobreviveu, ela conseguiu, com a sua garra, com a sua determinação, e esta mulher que conseguiu aprovar a Lei Maria da Penha é uma mulher digna, um nome que se tornou um nome respeitado no Brasil. E você poderia citar outros nomes, assim também foi Raquel. Quando a gente chega em Mateus, Mateus fala sobre quando Herodes mandou matar aqueles meninos, e as mães que choravam, porque os seus filhos morreram. E aí, novamente, Mateus traz o nome de Raquel, e conta sobre Raquel, uma mulher de dores e de esperança. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Uma vida de dores e de esperança. Fala comigo aí. Uma vida de dores e de esperança. Esta mulher, eu repito aqui, ela se tornou um símbolo marcado em Israel, onde as mulheres até hoje choram e falam, quando chegam no túmulo de Raquel, olha para você ver, choram pelos seus filhos. Eu quero dizer, irmãos, a minha vida e a sua vida, ela é marcada, ela é forjada em meio a dores e esperança. E esta palavra é uma palavra de consolo para você nessa noite. Esta palavra é uma palavra para você que está aqui sofrendo algo no teu casamento, com o teu filho, talvez uma crise financeira. Quem sabe é você que está aqui vivendo um dilema de dor, de angústia, de tristeza e querendo desistir. E a minha proposta dessa noite aqui é para que você saia daqui fortalecido, fortalecida, pela uma fé de um Deus que mostra na sua Bíblia, na palavra, que Ele tem esperança para derramar em nossos corações, para que nós sejamos animados, renovados. Você quer ver? Vamos para o prático. Dor, eu e você sempre sentimos. Dor na alma, dor no espírito, dor no físico. Você lembra quando você começou a mastigar? Você não lembra? Mas aqui seu maxilar começava a doer. A dor de aprender a mastigar. E quando tinha que tirar o dente, o siso. E quando você tinha, não sei se aconteceu com você, de você pegar cachumba. Você já pegou cachumba? Sarampo, catapora. Tinha febre. E quando você saía com seus amigos para brincar de bola, e aí você tomava um tropeção, e que arrancava aquela capela do dedão, aquela unha, você lembra? E tinha que passar metiolate. Para falar a verdade, meu irmão, você já nasceu chorando.
Lá no hospital, ou não sei se você nasceu numa casa, uma parteira que fez o parto da sua mãe, quando você saiu da sua mãe, primeira coisa que você fez, você chorou. E se você não chorou, a parteira ou o médico te virou de cabeça para baixo e lascou o tapa no lugar certo. Eu estou colocando isso aqui para que nós aprendamos, meus irmãos. Porque talvez você está querendo desistir de algo, e quando você olha para trás, a sua vida já foi marcada por sofrimento, por dor, por luta. E não é por causa dessa e agora que você vai desistir. Por isso que eu estou citando Raquel, uma mulher de dor e uma mulher de esperança. Pensa quando você brincava de queimada, você lembra? Eu lembro minhas irmãs brincando de queimada na porta de casa. E principalmente quando caía numa poça de água. E aí aquela bola de meia, ela ficava dura com areia, porque pegava areia. E quando alguém virava, levava aquela bola de queimada na cara. E você acha que aquele choro, chorava no cantinho. Pensa que não, lá estava ela queimada. Eu quero te levar nesse momento, meu irmão, minha irmã, para você lembrar da tua infância. E eu quero também lembrar para os pais aqui, para você parar de ficar protegendo seu filho demais. O menino cai no chão, fazer um galo na cabeça, eu nunca morri por causa disso. Ai, meu Deus do céu, vou processar essa escola. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Seja bem-vindo à vida. Você sabia que tem gente aqui que ainda não veio ainda, não entendeu o que está vivendo ainda não? Eu não sei se você já teve aqueles dentes cariados, aqueles potão. Lembra? Meu Deus do céu, minha mãe mandava colocar criolina. Criolina, meu irmão. Se eu for contar aqui, nós podemos contar, cada um vir aqui, a gente faz um livro chique. A gente vai rir demais. Quantas vezes você caiu? Quando você foi aprender a andar de bicicleta, você lembra? Sentava a cara no chão, desistia, pegava de novo a bicicleta. E minha mãe falava, não chora, engola o choro, engola esse choro, Eugênio. Eu nem sei que gosto de choro tinha, mas eu engoli um tanto. A vida é assim, meu irmão. Eu vi minha mãe sofrendo com a perda do meu pai quando eu tinha 10 anos e meio de idade, comecei a trabalhar. Começa a pensar aí, a vida ela é forjada em meio a dores e esperança. E quanto mais a gente luta, a gente passa problemas igual você está passando. E quem sabe você está passando um problema que você tem querido desistir. E eu quero desafiar você para que você seja como Raquel, uma mulher que em meio à dor tinha esperança no coração, porque ela tinha Deus. Que você possa ser cheio de esperança nessa noite e entender que tudo bem, o problema que você está enfrentando, talvez para mim seja um problema tão besta, mas para você é o seu problema. Mas não fique pensando que só você tem problema. Tem pessoas sofrendo por outros problemas. Raquel foi uma mulher preterida. O que significa preterida? Desprezada, sabe por quê? Porque veja, que quando completou 7 anos, o seu pai não deu ela para Jacó. Deu a irmã dela. E sabe o que Jacó falou? Não se faz isso entre nós. Dá a primeira mais nova? Não, primeira mais velha. E tem alguns teólogos que tentam ajeitar a Lia. Não, ela não era bonita, não, era bonita interiormente falando. Ela está desprezando Raquel. Porque tem algumas pessoas que acham que a mulher é bonita, ela não tem beleza interior. Eu conheço mulheres aí, bonitas por fora e lindas por dentro. Também eu conheço umas aí, bonitas por fora, terror por dentro. Mas veja que ela foi preterida, desprezada. Ela foi trocada pela sua irmã. A pergunta que eu te faço, porque talvez você está aqui vivendo um momento de dor, de desprezo. Não tem coisa pior do que ser desprezado. Talvez você foi desprezada na tua infância pela sua mãe. Foi abandonada. Terrível. Eu gostei daquele cantor, esqueci o nome dele, essa semana eu estava vendo a reportagem sobre ele. A mãe dele o colocou na lata de lixo.
e alguém achou. Ele se tornou um grande cantor no Brasil. E uma música que ele fez sucesso foi: se você acha que eu sou lixo, eu não sou lixo não. Se alguém lembrar o nome dele aí. Hã? Evaldo Braga, isso. Eu estava vendo na Record a história desse cara, Evaldo Braga. Foi colocado na lata de lixo. Então talvez você foi colocado numa situação como Raquel, de desdém, de desprezo. A vida acontece e nós temos desprezo, irmãos. A vida tem momento que você se alegra demais, mas tem momento que você fica triste. Tem momento que você é aplaudido, mas tem momento que você é desprezado. Na vida tem momento que você sorri demais, mas tem momento que você chora. A vida é assim, ela acontece e viver é um desafio. Implica em lágrimas, dor, decepções com pessoas, choros, perdas as mais terríveis. E outra coisa, eu vou falar com você aqui, não para você ficar com mania de perseguição, fica ligado aqui. Não fique com mania de perseguição, viu? Mas nós poderemos ser traídos, você, rejeitados, pessoa que você confiou, que abriu o coração, virou as costas para você. Seja bem-vindo à vida. A vida é assim. A vida é assim, a gente é rejeitado, abandonado. Paulo foi abandonado. Paulo falou assim: olha, ninguém esteve em minha defesa. O próprio Cristo foi abandonado. Quando ele foi preso para ser perquirido lá, naquele lugar fechado, diz que os discípulos abandonaram Cristo. Cumpriu-se Isaías, feriu-se o pastor e as ovelhas foram dispersas. E é aí que nós precisamos de ter uma fé bíblica, para quando alguém te trair, para quando alguém te abandonar, para quando alguém que você esperava receber dela aquele momento de abraço, de compreender você, e a pessoa não te compreendeu, você tem que ter uma fé imbatível de entender que é assim a vida. Ora, irmãos, Jesus escolheu 12 apóstolos, entre os 12, um traiu ele. Ora, meu irmão, uma igreja, uma família que tem 300 pessoas, a porcentagem pode ser alta. É assim a vida. O que nós não podemos desistir e entender é que o Cristo que morreu numa cruz por mim e por você, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos decepciona. A pergunta que eu quero fazer para você, dentro do primeiro ponto nosso aqui: Raquel, uma mulher de dores e de esperança, ela foi desdenhada, preterida, deixada de lado. Ela estava esperando passar a noite de núpcias com Jacó, que era o seu amado. Não pode. O desprezo que você sofreu, do abandono, dê chance a você mesmo, a você mesma, de reconstruir a tua vida. Eu quero falar para você que é mulher, mãe, que foi abandonada. E vou citar aqui a história da minha mãe, que ficou viúva com 39 anos de idade. Ontem eu estive com ela e ela falou comigo: eu não quis casar porque eu queria criar vocês. E nos criou dentro da limitação dela. Eu quero falar com você, antes de você escolher alguém para você reconstruir a tua vida, dê chance, como Raquel deu, de ajudar seus filhos a se endireitar primeiro. Tem muitas mulheres que estão pipocando no Brasil todo, até nas igrejas. Mulheres que foram abandonadas, que têm filhos, meninas, e casou com um homem, e de repente o homem abusando da filha. Não sei se os irmãos estão entendendo. Preocupe primeiramente com teu filho, com teus filhinhos. Tem mulher que fala assim com o feminismo, né? Tem uns que não gostam de feminismo, pastor, calma. E já exacerbado. Eu vou preocupar com a minha vida. Fui abandonada, mas você tem 3 filhos. Faça como Raquel. Raquel falou assim: não, eu quero que meu filho viva, eu quero deixar uma história, eu quero deixar uma vida, ainda que eu morra, mas eu quero deixar meu filho viver. A Raquel, uma mulher de dores e de esperança. Segundo problema que Raquel viveu, ela viveu um problema de esterilidade. Ela era estéril, ela tinha uma desvantagem natural.
tinha a desvantagem de não ser a primeira e a desvantagem de não poder ter filhos. E Bila, que morava dentro de casa, a escrava que estava lá, e também Lia, a irmã dela, gerava filho assim, olha, no piscar de olhos. Tem mulher que é assim, né? Porque eu pensava que beijar na boca antigamente engravidava. Parece que tem mulher que é assim. Tem mulher que ela engravida rápido, tem umas que luta. Era Bila e era Lia. Mas Deus, porque Ele tinha um projeto na vida de Jacó, e por isso que da vida de Jacó saiu as 12 tribos. E aí Raquel gerou José, que se tornou um menino do coração de Jacó, e depois gerou Benjamim, que quando José foi vendido, você lembra que José falou assim: traga então o irmão mais novo, que era Benjamim, o filho da esperança. Qual o desprezo que colocaram sobre você? Eu repito aqui, Raquel tinha outro problema. Ela tinha uma desvantagem natural. Ela tinha o seu ventre cerrado. Talvez você se acha que não tem tanto talento, não tem tanto dom, e parece que, desculpa falar isso para vocês aqui, tem algumas mulheres que ela fica assim, poxa, até alguns homens, né? Poxa vida, mas minha irmã tem de tudo. O casamento da minha irmã deu certo, o casamento do meu irmão deu certo, meu irmão prospera. Mas gente, parece que na minha casa tem uma cabeça de jegue enterrada. Depende de como você vê a vida. Se você começar a ver a vida assim como o homem imagina a sua alma, assim o quê? Ele é. Você tem de começar a falar diferente. Meu casamento não deu certo, mas Deus está preparando um esposo abençoado para mim, em nome de Jesus. E quando eu for na casa da minha irmã, que está lá casadinha, bonitinha, eu vou falar: e aí, abençoada? Você tem que entender isso, meu irmão. Você, meu irmão, que está aí como empreendedor, você tem de crer que em meio à luta que você está enfrentando com as finanças, em meio a essa luta que você está enfrentando aí neste mercado, entenda que talvez está havendo escassez. Parece que é uma esterilidade total. Mas creia que Deus, Ele pode abrir portas. E é esta palavra que eu quero dar nessa noite para vocês. Essa palavra de esperança. A nossa vida é forjada em meio a dor e esperanças, em meio a lágrimas de choro, de desespero, de angústia, de perdas, mas também lágrimas de alegria, porque a vitória veio no tempo certo. Quem sabe você está aqui com a tua vida seca, sabe? Não há motivação. Sabe quando eu falo com propriedade disso, que eu vivenciei isso há muito tempo. A depressão tem uma coisa interessante, que você parece uma preguiça que você fica. Quem já teve depressão aqui pode falar comigo sobre isso. A depressão, ela vem com a faceta que você está bem do físico, mas você parece estar com uma preguiça. Você sabe fazer algo, você tem de tudo para fazer aquilo, mas você não consegue levantar isso, sabe por quê? Você perdeu o estímulo, a motivação. Em Israel tem um vale chamado Vale de Baca. É um vale seco. Quem sabe você perdeu, sabe, alegria até de viver. Quem sabe você perdeu até alegria como mãe, sabe, e você está desanimada. Mas que nesta noite você creia, e que você possa buscar esse Deus maravilhoso, porque do trono de Deus desce este rio que é da graça dele para nos inundar e fazer vicejar na sua vida ramos verdes de esperança, de motivação, de ânimo. Deus quer renovar os nossos sonhos. Eu creio nisso, irmãos. A nossa vida é forjada, eu repito, em meio a dores e esperança. E nós precisamos de abrir o coração e falar: Deus, eis-me aqui. Até hoje, eu repito, as mulheres choram no túmulo de Raquel. O choro tem poder, irmãos. Quando o choro é de uma alma angustiada, que está sofrendo, chorando, porque quer ver o melhor para a glória de Deus. Eu estava estudando hoje, na Argentina, a pior ditadura que já houve na América Latina foi a ditadura da Argentina.
E durante o tempo da ditadura na Argentina, 30 mil jovens, 30 mil, sumiram naquela ditadura. O que as mães daqueles jovens faziam? Elas iam para a Praça Rosada, para clamarem por justiça, para clamarem a Deus, para buscar uma intervenção. E aquilo no mundo todo via aquelas mulheres chorosas. E aí eu fico lembrando aqui de Raquel, das mulheres que quando os jovens de Israel iam para a batalha e morriam, elas iam também para as muralhas de Jerusalém, chorando, chorando, pedindo ao Deus dos céus que intervisse. E segundo a história, a Argentina só saiu da ditadura e voltou novamente com aquele Perón lá, o Perón, porque aquelas mulheres, mães, sofridas, chorosas, estavam ali. Eu quero dar essa palavra para começar a terminar aqui. Você que é mãe que está aqui, você que é pai, se precisar de você levantar de madrugada para chorar pelos teus filhos, faça isso. Se precisar de você de tombar, de ter de vender algo para ver o teu filho, a tua filha se acertando. Estamos vivendo dias hoje, eu fico impressionado com mães, pais, não como aqueles pais e mães antigas. Mães e pais que parece que o filho é objeto de investimento. Você tem de crer que Deus vai usar a tua intercessão, vai usar a maneira tua de criar o teu filho, a tua filha, para que ele seja alguém para a glória e honra do Senhor. Creia nisso, mãe. Faça como Raquel, faça como essas mulheres lá da Praça Rosada, na Argentina, que foram para a praça para chorarem. Isso é maravilhoso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu diria aqui que o coração de mãe tem esse sentimento, eu diria aqui de um senso moral religioso, que quando a mãe grita, quando a mãe chora, quando a mãe suplica aos céus, Deus intervém. Porque a maneira de Deus fazer povoar a terra foi através do casamento de alguém que é intitulada mãe e pai. Sonhe, acredite. Seu casamento não está bem, eu quero falar com você aqui, procure ajuda, urgente. Quanto mais você vai se esquivando, se escondendo, evitando de abrir, vai abrindo para a tua alma pensamentos mais esquisitos, e daqui a pouco a separação vem. Não há casamento tão ruim que não possa ser consertado. Não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Então creia, não aceite a separação, não aceite, faça de tudo que você puder fazer. Eu fiz de tudo, pastor. Então eu diria, e esta parte é mais minha humana, você tem um crédito diante da sua família, da história e diante de Deus. Eu quero orar. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Acredite que Deus pode mudar a história do teu casamento, da tua família. Acredite que Deus tem poder. E se houver um choro sincero, de um coração quebrantado, compungido diante de Deus, Deus tem poder para restaurar. E esta palavra que eu tenho para você nessa noite. A nossa vida, ela é forjada em meio a dores e esperança. E as dores que nos acontecem, os problemas que nos sobrevêm, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A maturidade só vem a mim e a você quando nós somos provados nessa vida aqui, quando nós passamos por lutas, por problemas mesmo. E outra coisa, mãe, olha para cá, mãe que tem filho ou filha que casou tem pouco tempo, deixa eles resolverem o problema deles. Outra coisa, aprenda que os crentes, meu Deus do céu, eu fico com dó de alguns crentes. Ai, meu Deus do céu, essa igreja aqui tem que mudar mais ainda.
eu não aguento as fofocas que acontecem. Você ficou sabendo? Foi onde tal casou, tem 4 meses, brigou. Você é besta, crente. Crente tem que brigar mesmo, briga. Você não pode enfiar o pau na cabeça do outro e tirar a polícia. Ei, tá pensando o quê, irmão? Eu vi esses dias, eu cheguei num lugar, eu mais Giselda, eu estou vendo o burburinho lá, eu intrometi. E não tem nem 5 meses que casou. Eu falei, deixa eu intrometer, gente. Acontece, para ajeitar o casamento é assim. Eu louvo a Deus porque eu mais Giselda viemos do mundo lascado. Nós não tinha nem como brigar, não tinha nem tempo de brigar. 2 pobres, não tinha nada. Você já brigou com Giselda? Eu acho que nunca. Não tem nem tempo de brigar. Agora deixa brigar lá, irmão. Sabe? Briga, é assim mesmo. O casamento acontece, o crescimento dos dois vai dar, encaixa certinho. Quando tem aquelas briguinhas, um emburra com o outro, e é bom quando emburra com o outro, depois os beija, mas chega a estalar. Agora você que é mãe fica intrometendo. E tem mãe que é assim, brigou com o marido, que até tapa ganhou. Aí a filha tem um probleminha lá, fica dando um de santona, dá um tracinho, dá um de pegar uma televisão lá, ó lá, ó. A vida acontece, meu irmão, para trazer maturidade, para nos fortalecer, fortalecer o casamento. Não deixe, não se entregue a qualquer probleminha. Entenda isso. E casamento tem lutas, tem problemas, tem dificuldades. E é exatamente aí que é forjada em nós a maturidade. Nos tornamos fortes, crescemos, nos tornamos pessoas prontas para a batalha. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite.